Estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amados irmãos, a liturgia desta sexta-feira é uma continuidade. Se você está participando do tríduo, ou perdoa-me, da trezena, né? Esses dias você vai lembrar que ontem o mandamento que o Evangelho nos narrava é o não matar. E falava ainda como você deve se comportar diante do seu irmão, diante das pessoas. É necessário a gente parar para pensar que a nossa vida ela é recheada de pecado. Olha para o seu irmão do lado e pergunta: você peca? Pergunta para ele. Se o que está do seu lado falou que não peca, você me avisa que a gente vai tirar Santo Antônio e vai fazer uma trezena aí para ela ou para ele. O rei Davi, ungido por Deus, ao compor o Salmo 50, diz assim: o meu pecado está sempre à minha frente, já no pecado a minha mãe me concebeu. Quando a gente olha para a história da salvação, a gente encontra Jesus e o próprio Deus, que é Jesus também, ali sintonizando a nossa vida com Ele. Quando a gente pega o livro do Hebreus, o autor sagrado diz assim: Deus, de diversos modos, falou conosco através dos profetas, dos pais dos profetas, e hoje tudo que Ele tem para nos falar, Ele fala em Jesus Cristo, a Bíblia revelada a nós. Quando olhamos para a primeira leitura de hoje, encontramos então aqui o profeta Elias, lá do livro de Reis, capítulo 19, versículo 9 e seguintes. Todo o povo sucumbiu de Israel, todo o povo, reis, só sobrou quem? O profeta Elias, aquele mesmo que no futuro, lá no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, vai ficar junto com Moisés, dialogando com Jesus, à vista de João, de Pedro e Tiago. Esse é o chefe dos profetas, Elias. E Elias começa então a dizer: olha, não sobrou ninguém. E perguntaram para ele: o que você está fazendo aqui? E ele diz: estou ardendo de zelo pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, demoliram os teus altares e mataram a espada teus profetas. Só eu escapei. Se tem uma forma da gente agradar a Deus, é aquilo que o Salmo vai dizer para nós, né? Eis que vem o Senhor, com prazer faço o quê? A sua vontade. Fazer a vontade de Deus agrada o coração dele. O problema é que a gente vai se afastando e a gente não vai percebendo quanto longe a gente está de Jesus. Quanto estamos longe. E aí vem o Evangelho de hoje. Jesus diz: se você pecar com os olhos, arranque os olhos. Se você pecar com a mão, arranque a mão. Ô gente, vai fazer isso não, pelo amor de Deus. Tem gente que é cabeça de bagre, né? É um sentido figurado, tem um contexto. Você percebeu o contexto que Jesus está falando isso? Ele diz: se você olhar para uma mulher casada, você comete o quê? Adultério, olhar. Então não olhe mais. O homem, pensa na cabeça do homem, gente. O homem quando vê uma mulher, você entendeu? A mão. Arranque a mão. Na verdade, Jesus está dizendo: controle os seus impulsos. Ô cabecinha desgovernada. Controle suas vontades no que você olha e no que você pega. Ô gente, o coração do homem é bom.
É bom. Quando a gente pega o livro do Gênesis, presta atenção, e Deus acaba de fazer o homem, contempla a sua obra e diz que a sua obra é o quê? Boa. Ele vê que a sua obra é boa. Então olha para o seu irmão do lado e diz: você é uma criatura boa. Fala para ele. O problema, meu irmão, são as más inclinações. São as más inclinações. Vê uma oportunidade. Tem um ditado, nós usamos muito isso, né? A ocasião faz o quê, minha gente? O ladrão. Basta a ocasião, a gente peca. Não porque o nosso coração é ruim, é porque a minha mente é traiçoeira, que está cheia de vício, está cheia de vontades. Olha, gente, não tem uma mangueirinha que a gente vai lá e corta e tira as vontades. Não, não tem. Eu preciso controlá-las. Esse cara aqui, ó, você conhece a história dele, São Francisco? São Francisco, ele passou por uma situação tão corriqueira, que ele sentiu tanta vontade de pecar, que ele tem dois fatos. Um, ele se joga no gelo. E quem já foi em Assis, eu te recomendo passar as vielas de Assis, tem as roseiras, aonde ele se jogou, para não pecar, para controlar, para baixar a sua vontade. Mas tem gente, desculpa que eu vou falar agora, tem um rapaz que olha uma peça íntima da menina no varal, ele já imagina a dona da peça íntima sem ela, tão descontrolado que é. Ué, com todo respeito, se aqui alguém tem trabalho em obra, a gente sabe disso, né? Passa em frente a uma obra, ô povo descontrolado. Passa quando esses homens estão arrumando as calçadas ou cavando buraco no asfalto. Passa perto. Até o cachorro está lá. Jesus está dizendo no Evangelho: se controle. Arrancar o olho, arrancar as mãos, controle. Ser uma pessoa modesta. Estou vendo a mocinha com o véu na cabeça. Às vezes tem algumas criaturinhas que acham que a roupa vai gerar modéstia, mas é na cabeça que a modéstia está. É na cabeça. Pode colocar o hábito de Santo Antônio, o hábito de São Francisco, não vai adiantar nada se a cabeça é perversa. Se a cabeça é perversa. Então o controle está em saber quem eu sou, quais são as minhas capacidades, quais são as minhas vontades. Cá para nós, teve uma vez, lá em Meaípe, onde eu era padre, vocês podem ficar mexendo com esse negócio aí, que eu rodo para lá e para cá, viu? Eu lembro que em Meaípe, uma vez, chegou uma senhora, já era finalzinho de expediente, e aí uma senhora estava bem ruinzinha, tinha mais ou menos seus quase 90 anos, 90 anos, e ela diz assim: manda chamar o padre Jairo que eu quero me confessar. Aí eu fui, já levei o kit unção dos enfermos, né? E quando cheguei lá, ela falou: eu quero confessar. Eu falei: a senhora tem 90 anos, já está de cama, só a unção dos enfermos já resolve seus problemas. Não, padre Jairo, eu quero confessar. Eu disse: mas a senhora nem peca mais. Peco sim. Eu disse: como que a senhora peca 90 anos, esticada em cima dessa cama, quase atrofiada? Ela disse: padre, eu peco até sonhando. Eu falei: gente, como que é um pecar sonhando, né? Será que ela tem poluição noturna? Isso é menino que tem, né? Aí ela disse: padre, é cada pecado e cada sonho cabeludo que eu tenho.
Eu lembro que o filho dela até cantou a musiquinha, se outro cabeludo aparecer na sua rua, né? Ô gente, presta atenção, não importa a idade, se a minha cabeça não está legal, eu me deixo levar pelo pecado. Então controlar e arder-se de zelo por Jesus, é guardar o nosso corpo, guardar a nossa mente, guardar os nossos olhos. A gente peca usando os 5 sentidos, e a gente não para perceber isso. O que mais a gente peca é olho, ouvido e boca. Olha o que não deve, escuta o que não deve e fala o que não deve. E lembra, não é o que entra que faz mal, é o que sai. Ô gente, lembra o salmista dizendo? Você lembra o salmista dizendo assim? A palavra nem chegou em minha boca e Deus já ouviu. O demônio não escuta os meus pensamentos, mas Deus escuta. Deus escuta. Então, a maioria dos problemas que eu tenho, começa onde? Nos meus pensamentos. Nos meus pensamentos. Então, controlar os meus pensamentos é importantíssimo. Tem gente que a coisa nem aconteceu, já está morrendo de tanto pensar, pensamento acelerado. Tem gente que a coisa aconteceu na época da carochinha, e a pessoa está lá ainda martirizando aquilo em pensamento. Não dorme, critica tudo. Então olha para você, começa nos olhos, começa nos ouvidos, na boca, vira pensamento, vem para o coração, vira sentimento, de sentimento vira o quê? Atitude, e aí está o pecado concretizado. Então eu preciso começar a controlar o quê? Os meus pensamentos. Olha para o seu irmão do lado assim, para de pensar, criatura. Uai, a gente peca pensando, né? Então para de pensar besteira. Pense em coisas sagradas, coisas boas. De novo, estou ardendo de zelo pelas coisas do Senhor. O zelo por tua casa me consome. Então, às vezes a gente fica pensando que, padre, eu rezo demais, padre, eu rezo o texto todos os dias. Outro dia uma pessoa me perguntou assim, padre, toda vez que eu vou rezar o texto, eu estou olhando para isso porque é uma pessoa dessas aqui, entendeu? Padre, toda vez que eu vou rezar o texto, me dá o sono. O que você acha que eu tenho? Preguiça. Preguiça, porque se for para jogar bola, não tem sono. Se for para assistir Netflix, não tem sono. Se for para ir para o cinema, ficar lá no videogame, não tem sono. Mas pegou o texto, então abrição de boca, desinteresse, procrastinação. Depois, deixa para depois, né? A outra está falando, eu também, preguiçosa. Ô gente, você já parou para prestar atenção? Eu prometo que eu vou ficar aqui agora, só vou ficar aqui até aqui, tá bom? Você não precisa levantar. Você já parou para pensar? Você deixou o leite derramar quando você estava olhando para o leite? Ou foi quando você foi pegar um negócio na pia? É um vacilo, né? É um piscar de olhos. Eu gosto muito da frase dos evangélicos: vigia a igreja. Sabe por quê? A gente não vigia, a gente não reza diante das situações. Olha, São Pedro na sua carta vai dizer assim: o demônio está como o leão a rugir, espreitando as suas presas para devorá-las. Como que eu tenho que resistir? Firme na fé, firme na fé. Tem gente que acha que só vir para a igreja, estou no céu.
Acabamos o cerco de Jericó, a igreja lotada, mais de 1.500 pessoas todos os dias, lotada, como a estava lá, né? Fui celebrar a missa no outro dia, estava desse jeito. Porque a gente acha que Deus, a mão dele é uma varinha de condão, que ele faz assim, um pilim, pim, pim, e pronto, tudo se transforma. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso curar a minha mente, curar o meu coração. Se eu tenho um coração e uma mente em sintonia com Deus, gente, a minha vida vai muito bem, vai muito bem. O problema é que a gente não quer se ajustar. Olha para o seu irmão e fala assim, ô desajustado, ajusta a sua vida, fala para ele. Gente, o que é desajustado? Uma coisa que está fora do lugar, ou alguma coisa que está sem justiça, ou alguma coisa que você faz injustamente. Toda vez que eu peco, eu me torno uma pessoa o quê? Injusta. E eu só vou tirando do lugar. As meninas estavam ali com as... Daqui é mais fácil, tem rodinha, daqui é só o tripé grudar no chão. Quando eu saio daqui, a câmera fica o quê? Desajustado. Eu saí do meu lugar. Ela não falou, tinha que marcar um X aqui, ó, para não sair daqui. Ou botar um ali, todo mundo lá para frente. Então, quando eu saio do meu lugar, eu me torno uma pessoa injusta. Prestou atenção no finalzinho do Evangelho? Alguém pergunta para Jesus assim, de fato é melhor perder, tarará. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Jesus diz, eu porém vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Isso também é o contrário, o homem, tá? Porque o casamento na igreja, a união irregular é aquela que não foi feita na igreja. Uma vez casado na igreja, até quando? Até que a morte separe. Se você se afastar desta união, você se torna o quê? Um injusto. Você saiu do seu lugar, você fica desajustado. E aí, para ajustar, de novo a gente vai tentando ajustar e vai tentando e não encaixa mais. Não encaixa. Tem gente que fala assim, Padre do céu, ajusta sim, a mulher que eu tenho hoje é 1000 vezes melhor que aquela que eu tinha, que eu casei na igreja. Aquele homem que eu estou hoje, ele é 30 vezes melhor do que aquele que eu casei na igreja. Então, vai ao Padre Adriano e conversa com ele, Padre Adriano, o que eu preciso fazer para ajustar a minha vida? Porque eu saí do casamento, me apaixonei por outra pessoa, eu acho que o meu casamento foi irregular. Se o casamento foi irregular, o que eu preciso fazer? Procurar o tribunal eclesiástico para tentar provar nulidade, ou seja, ajustar a minha vida. Isso é coisa para você procurar Padre Adriano na direção espiritual e pedir, Padre, me explica sobre nulidade matrimonial. Fora isso, não tem justificativa. Não tem. Então, se você... Imagina o padre, presta atenção, o padre se ordenou padre, lindo, maravilhoso. Não, eu estou falando de mim, não estou falando do Adriano não, viu? Tadinho, ele vai assistir isso depois, né? Padre, coração sincero para você. Preste bem atenção, o padre foi ordenado padre e de repente ele leva uma vida desajustada do seu lugar. Qual é o lugar do padre? No altar da igreja, fazer as coisas da igreja, né? Fazer as coisas da igreja. Tem padre que quer fazer as coisas que não é dele.
se apaixona por outras coisas que não são o altar e nem a sua sala de confissão. Vai ser um desajustado na vida, como aquele que casa e separa da mulher. E aí precisa regular a sua vida. Eu lembro um dia, conversando com um ex-padre, modo de falar, você já entendeu, né? E ele ficava num acampamento de sem terra, presta atenção. O padre, num acampamento de sem terra, ajudava aquele povo. E um certo dia ele pensou demais, olha onde começa todo o problema, pensou demais, viu uma moça sem terra ali, bonitinha, se apaixonou pela moça sem terra, né? Não tinha teto, não tinha casa, mas gostava, né? O que aconteceu, minha gente? O padre um dia pensou, vou largar o meu ministério, e quis se meter na política. Estava em véspera, aquele ano, melhor dizendo, seria ano político, para prefeito, vereador, né? Aí ele diz, vou sair como vereador. E largou a batina, foi ao bispo, brigou com o bispo insistiu para não deixar. Ele, não, eu vou deixar, estou apaixonado, vou viver minha vida. Está lá na Bíblia, o homem deixará pai e mãe, unirá a sua mulher, né? Interpretação maluca dele, né? Largou, juntou com a menina, porque não resolveu o problema dele, e se candidatou a vereador. Teve 2 votos, não sei se era dele ou da mulher dele, né? 2 votos, chegou no acampamento bravo, todo desajustado, sua camiseta lá, né, com um monte de dizeres, e falou para as pessoas assim, vocês são um bando de injusto, olha o que eu já fiz por vocês aqui, seu bando de peste, que não sei o que lá, que não sei o que lá mais. E aí veio o coordenador do movimento, né? E você é o pior ainda, por que você não votou em mim? Eu disse, padre, desculpa, para nós só tem mais valia como padre, como vereador não serve para nada, porque o senhor sendo vereador e casado, isso é igualzinho a nós, igualzinho, desajustado, sem teto, sem terra. Eu prefiro o senhor padre. O padre foi embora, sem casa, sem padre, sem um sacerdócio, até a mocinha dizendo assim, padre, sabe o que é? Saiu sozinho, está sofrendo até hoje, fica fazendo homilia para ele mesmo ler, sofre, porque saiu do seu lugar, se desajustou na vida. Então, meu irmão, gostaria que você entendesse nesse terceiro dia, 11º dia da trezena de Santo Antônio, que a nossa vida, ela só tem sentido quando ela se ajusta aqui, na cruz. Como este homem sofreu, ele tinha tantos desejos. Conhece a história de Santo Antônio? O meu nome seria Fernando. Minha mãe tem um irmão chamado Antônio, e ela mudou o nome e colocou Jairo Antônio. Qual o nome dele de nascimento, alguém sabe? Fernando de Bulhões. É meu santo de devoção, ando com o pingente dele no peito. Este homem quis muito ir para Marrocos, era o sonho dele, ir para as missões. E aí ele era agostiniano, lembra? E agora, menina? Santo Antônio, Santo Antônio. Eu ia fazer uma coisa com essa cruz,
mas aí eu vi que ela está bem frágil, vai que quebra, o padre Adriano me quebra depois, né? Me desajusta na vida. Santo Antônio, então, ele quer ir, vendo os padres franciscanos indo para a missão, e aí ele fala, eu também quero ir. Então ele sai da ordem dos agostinianos e entra nos capuchinhos, né, nos franciscanos, e ele fica empolgado. E aí quando ele vai para a missão, o que acontece? No dia da missão dele, ele cai numa febre desgramada, e ele que entrou no franciscanismo para ir em missão para a África, nunca saiu da sua terra, mas Deus deu a ele um poder tão grande. Se você souber, vamos ver se você é esperto e conhece a história, a parte única que até hoje é conservada de Santo Antônio, se alguém lembrar o que é, eu dou uma bênção especial. Então uma bênção especial para todo mundo, a língua. Aqui a língua dele é uma relíquia viva, modo de falar, que é um pedaço de carne ainda, não é porque ele falava mal dos outros, não. Falava mal do padre, falava mal do bispo, do Papa Francisco, não. É porque ele falava das coisas de Deus, como Elias, a sua alma ardia pelas coisas de Deus, ardia. Eu vou me ajustando ao longo da minha vida, quando toda a minha história volta para Deus, volta para Deus. Os mais velhos vão lembrar, o radinho, a pilha, que tinha que procurar a sintonia lá das ondas baixas, né, AM, né, e às vezes ficava aquele barulhinho e demorava, né, tinha que, às vezes, quase que prender a mão para achar uma sintonia perfeita. Talvez é isso que está faltando em nós, esse ajustar da vida, esse sintonizar a nossa vida em Deus. Não é fácil. Tem dia que vai estar perfeita a sintonia. Programa Jairo Maia, ele está com você. Só os mais velhos vão lembrar, os mais novos nunca vão lembrar disso. Olha que eu nem sou velho, né? Mas o nome acompanha, né? Como precisamos ajustar e sintonizar a nossa vida em Deus. Olha o que diz o salmista, meu irmão, minha irmã, nesse dia. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Repito, espera no Senhor. Esperar o tempo, tudo vai se encaixar. Olha para o seu irmão do lado e diga assim, ó, ainda tem tempo de se ajustar. Fala para ele. E quando eu vou me ajustando, irmão, o salmista diz assim ainda para nós: meu coração fala convosco confiante, é vossa face que eu procuro. E quando eu encontro a face de Deus, eu quero pegar um personagem lá da Via Sacra que você vai lembrar, Verônica. Você lembra o que Verônica faz? Ela encontra a face de Jesus, enxuga o rosto de Jesus e ela canta: olhai todos que vêm pelo caminho, se a dor que se compare à minha dor. Ela está falando da dor dela? Não, da dor de Jesus, aquilo que eu acabei de dizer, a cruz. Coloca a sua vida pautada na cruz de Cristo. Começa, sabe, quer usar a língua? Usa para dialogar. Dialogar com o irmão e dialogar com Deus. Oração significa diálogo profundo com Deus. Você pegar o catecismo, o livrão amarelo, está lá assim: oração, diálogo profundo com Deus. Quer usar a língua? Usa para dialogar com o irmão, para ajustar a vida e dialogar com Deus, para entender as coisas dele e fazê-lo entender as coisas suas. Amém ou misericórdia?